Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos. Nossa análise de benchmark Ficube. Me chamo Alan. Hoje, dia 31 de julho, uma quinta-feira. Vou colocar minha tela para a gente começar com a análise do Ibovespa. Bora lá, pessoal. Então, Ibov, né, tem chamado a atenção aí da movimentação de queda. Ele vem perdendo ali alguns pontos de suporte, né, que ele tinha ali deixado quando fez aquela movimentação, aquela pernada de alta. Então, ele perdeu um primeiro ponto, que foi essa região aqui em vermelho, na faixa dos 135.500, 135.600, né? Então, perdeu, fez uma leve correção, bateu cabeça para baixo. Tinha outro suporte aqui na região dos 133.500, perdeu recentemente. Ontem mesmo eu chamei a atenção para ficar de olho no teste desta região. O mercado teve bastante volatilidade no dia de ontem, um dia cheio de notícias, né? Então, teve FONC, teve Copom, certo? Copom foi depois do mercado, depois que o mercado fechou. Teve aí toda a notícia, né, envolvendo ali o anúncio da tarifação ali dos Estados Unidos em relação ao Brasil. Vários produtos aí ficaram de fora, né? Então o mercado acabou reagindo ali positivamente. Mas repare que ele só corrigiu para hoje mandar para baixo novamente, tá? Então já começa a demonstrar mais uma falha aqui nesta região, né? Tá certo que ele chegou a dar uma violinada aí para cima desses 133.500, mas já começa a devolver forte no dia de hoje. Bem, a princípio a movimentação segue sendo de baixa, tá? E se por um acaso ele perder as mínimas deixadas aí recentemente, aí perto dos 131.500, continua aberto aquele próximo alvo na faixa de entre 130 e 128, tá? Então ele pode simplesmente dar continuidade na queda e buscar essa região em verde, tá? Seria o próximo ponto de parada. Ali acredito que o Ibov, se chegar ali, tende a ter um repique, volta para testar de novo esta mesma região aí que ele está agora, e aí se ele bater cabeça, manda para baixo de novo, e aí a gente acompanha o teste do fundo, tá? Então, de qualquer forma, Ibovespa ainda numa movimentação de queda, vamos acompanhar o teste dos fundos, né? Se ele vai perder ou se ele segura e fica um pouco mais lateral no curtíssimo prazo, né? Pode começar a andar aqui entre esse 132 e essa região aqui do 134, que ele está deixando aí no curto prazo, mas de qualquer forma, o viés ali do gráfico diário ainda segue sendo um viés de venda, segue sendo um viés ali de continuação da movimentação de queda. Então, só ter esse certo cuidado ali, né, para não ficar insistindo em compras e o mercado aí seguindo aí na movimentação de queda, tá? Então, vamos acompanhar, mas de qualquer forma, o Ibov ainda para baixo. Gráfico do dólar, WDO FUT. Bem, o dólar, ó, ele está querendo desenhar aquele movimento de onda 3 que nós comentamos, né? O dólar é lateral pelo gráfico diário, ele tem região de resistência na faixa dos 5.700, tem região de suporte, na verdade teve ali a rolagem do dólar, né? Mudou aí o contrato e aí a gente tem uma atualização aqui do gráfico. Então deixa eu só refazer aqui as marcações. A resistência, então, ela passa se aqui no gráfico do mini índice do dólar futuro, né? O WDO FUT passa-se aqui na região dos 5.744, tá? E a região de suporte que ele vem testando e segurando, né, que nós comentamos, que é ali do ano passado, maio, maio de 2024, né? É nessa região aqui dos 5.495, tá? Então, mais ou menos este ponto. Então, assim, o dólar tem andado de lado, né? Recentemente eu chamei a atenção neste movimento que ele fez de alta, corrige, ele testa uma região que ele tinha marcado ali em tempos gráficos menores, né? Então, a gente tinha marcado mais ou menos aqui neste ponto, como uma região de suporte. Ele testou, segurou e está tentando mandar para cima novamente. Se ele romper para cima desses topos anteriores, próximo alvo dele, considerando aí a região de resistência, passa a ser os 745, quem sabe os 750, né? Então, assim, o dólar está com cara de mais uma pernada para cima, né? Onda 3. Próximo alvo aí, região de resistência aí na faixa em vermelho, tá? Entre 745 ali. 745, quem sabe um pouquinho mais, ele tenta buscar 750, enfim, ponto importante. Se eu fizer uma projeção desse movimento de onda 3, né, e nós já fizemos ali anteriormente, deixa eu fazer aqui novamente, aqui e aqui. Se ele fizer esse terceiro movimento para cima, o 100% está na região dos 5.772 ali, mais ou menos, tá? Então, vamos acompanhar. Dólar aí querendo mandar para cima pelo gráfico diário, né?
ficar de olho aí no teste dos topos anteriores. Quando eu vou para o intraday, então quando eu observo ali um tempo gráfico menor, e aí é para quem está operando mais ali uma operação de day trade, repara como esse dólar estava brigado ali ontem foi bem maluco ali, né? Ele deu uma pernada para baixo, pernada para cima, pernada para baixo. Então, assim, não está muito fácil no momento aí o dólar para operação ali de curtíssimo prazo, tá? Então tem que ser um certo cuidado. Até para fazer qualquer coisa agora, eu vejo essa região um pouco mais difícil ali, tá? Porque o dólar está na movimentação de alta no momento, né? Está sugerindo, inclusive, até possibilidade de romper esses topos e andar, quando eu olho pelo gráfico diário, né? Tempo gráfico maior. Mas ele está numa região que ele vem falhando já há algum tempo, né? Então, se você traça uma resistência aqui na região dos topos anteriores, repara que o dólar está exatamente nessa região. Então, comprar aqui é um ponto de bastante risco, tá? Eu não faria nada no dólar no momento. Se ele romper para cima dessa região e fizer um pullback, aí eu pensaria na compra, tá? Então, algo parecido com isso. Se for para tentar alguma coisa pelo risco, eu até prefiro a venda, né? Mas aí ele tem que demonstrar alguma fraqueza, alguma evidência ali de que está falhando na região de resistência e tempos gráficos menores. Pelos 15 minutos ele começa a demonstrar uma possibilidade aí, né? Já vi aqui um candle com um pouco mais de dificuldade na continuação da alta, certo que é só um candle ali, não dá para afirmar que este candle vai devolver toda a movimentação de alta, mas mais uma vez ele está falhando aí em topos anteriores. Então, relação risco-retorno, supondo que ele bata a cabeça aqui, você tem um stop, não é stop baratinho, né? Se você considerar lá o topo, tá dando cerca de 24 pontos, mas se ele voltar para testar os fundos aqui, são 43, 42 pontos, então podendo aí buscar até essa região dos 5.610, tá? Então vamos acompanhar, região importante de resistência, o dólar já começa a sentir, se ele for para cima aí dos 5.675, tentaria uma compra no pullback, tá? Então, qualquer correção acima dessa região, eu acredito sim na possibilidade de novas compras. E aí, quem sabe, esse dólar tentando buscar aqui a região dos 740, 745, que são os alvos lá que nós marcamos pelo tempo gráfico diário, tá? Então, vamos seguir acompanhando. Gráfico do mini índice, o INFUT. Vamos lá, o índice ele segue estacionado aqui na faixa dos 132.880, é um ponto de suporte que eu vejo ali pelo gráfico diário, tá? Então vamos seguir acompanhando para ver como ele reage por aí. Quando eu vou para o gráfico intraday, né? Então um tempo gráfico menor ali, um gráfico de 60 minutos, por exemplo, ele segue lateral, né? Ele vem respeitando essa região de fundos, até fez uma movimentação de alta, né? Ontem ali com toda a questão envolvendo ali a tarifação. Hoje já vem forte na movimentação de queda, voltou para a região de fundos, né? Então, assim, apesar do movimento mais forte de queda do índice hoje, né? Essa é uma região que eu não gosto de vendas, tá? Se for para tentar alguma coisa, eu prefiro tentar a compra, acreditando aí que ele volte pelo menos nos 134 mil. É claro, se ele der sequência na movimentação de queda e perde realmente esses fundos anteriores, não tenho por que pensar na compra e qualquer movimento de repique, oportunidade para novas vendas, tá? Então, vamos seguir acompanhando, mas índice no momento, sugerindo ali, aliás, sugerindo não, né? Em região de suporte, tá? Em região de suporte, região de fundos anteriores, mas com a movimentação que ainda é de queda, né? Então, vamos acompanhar. Se for para tentar alguma coisa neste ponto, pensando ali em um stop mais baratinho, ali um alvo um pouco maior, né? Um alvo mais distante, eu entendo que no momento é que seria um ponto mais interessante para compra, tá? Fica de olho no tempo gráfico menor, aí você pode olhar uns 15, os 5 minutos para observar a reação dele por aqui. Olha o que os 15 minutos já está tentando montar, né? Ele já começa a ter uma reação nessa região de fundos anteriores. Ah, então quer dizer que vai segurar? Bem, se vai segurar ou não, o mercado que vai dizer para a gente daqui a pouco, né? O fato é o seguinte, para quem está comprando aqui, o stop está barato. Você coloca um stop aí logo abaixo do fundo, está dando aí 370 pontos de stop. Se ele voltar só para testar aqui os 134 mil, já é cerca aí de 1.100 pontos, tá? Vai acontecer? Não sei. Ele tem feito isso aí já desde o dia 28, né? Ele chega aqui perto dos 132.800 e manda tudo de novo ali para cima. Então é o ponto que ele vem reagindo. Em algum momento ele pode perder. E se ele perder hoje, né? Caso ele faça algo parecido com isso, quem está comprado aqui tem que estopar. E aí, perdendo essa região de fundos anteriores, qualquer movimento de repique, pense em novas vendas, acreditando numa continuação de tendência, tá? Então, é o que eu faria ali, olhando o gráfico do mini índice no momento. Vamos dar uma olhadinha agora no gráfico do Bitcoin, BTC-USD. Vamos lá, Bitcoin pós-FONC, né? Então, tá lateral, né? Bem lateral, não tem feito nada. Já venho comentando aí da consolidação bem curtinha que o Bitcoin vem andando aí entre os 116 e a região dos 120, né?
e segue travado, pessoal. Não tem muito o que falar do Bitcoin, não, a não ser aguardar, né? E, enfim, eu entendo que o viés ainda segue sendo de alta, mesmo que ele perca o 116, acredito nas compras até a região de 112, tá? Então, se por acaso aí o Bitcoin vem um pouco mais pesado no curto prazo, né? Faz a movimentação parecida com essa, aqui embaixo é um ponto que eu ainda tentaria compras, acreditando numa continuação de alta depois, tá? Vamos dar uma olhadinha no gráfico do S&P 500. 500, né? Já abrindo em alta, tá? 0,67 acabou de abrir, né? Faz aí uns 10 minutinhos que abriu. Renovou máxima histórica novamente. E assim, S&P 500 imparável, né? Nem corrige, né? Eu tenho marcado aqui a região do 6.280, 290 e nem ali ele volta para testar. Não é uma grande correção, né? Mas segue aí subindo sem muitas correções, tá? Então, assim, mercado americano, se for para tentar alguma coisa, ainda segue sendo a compra, só fica a questão ali do alerta, né? Que eu venho sempre chamando a atenção, que é o fato de que se ele corrigir, né? Cuidado para não ficar extremamente alavancado numa região de topo, tá? Então, sempre pensando ali no gerenciamento de risco, né? Poxa, como tá esticado, às vezes não está ali muito confortável para entrar com uma posição cheia, entra com a posição menor, e se fizer pullback, você tenta completar a posição, tentando pegar uma continuação do movimento de alta, tá? Entrar 100% nesta região aí, eu entendo que corre um certo risco aí de uma realização, e aí você pode acabar ficando preso ali, com o preço voltando contra no curto prazo, tá? Então, vamos seguir acompanhando, o mercado americano é para cima, e pullbacks, oportunidades para compra, beleza? Bem, pessoal, vou encerrando por aqui, desejei para todos um excelente dia. Mais tarde temos nosso programa de criptoativos e também o programa Tendências. Só lembrando, né, dê uma olhada na descrição do vídeo. Agora temos aí o nosso gráfico web sendo comercializado ali avulso, né? Então vocês conseguem ali ter acesso agora do gráfico web sem a necessidade de assinar o aplicativo. Para quem também tem interesse em assinar o aplicativo, temos agora também os planos trimestrais, né, para vocês poderia assinar ali por um período menor, né? Você não quer fazer ali o plano anual, dá para fazer agora o trimestral. Lembrando que o gráfico web você tem aí nossa inteligência artificial, que é a Athena, né? Então, por ela você consegue gerar ali insights do que seria mais provável ali para o ativo. Você tem o nosso Prisma para localizar as melhores ações, melhores criptoativos de acordo com o BTL. Além disso, tem também os modelos com os indicadores FICUB e também o recurso, né? Que pelo menos ainda não vi em outra ferramenta, que é o recurso de poder desenhar no futuro, né? E o preço e os indicadores eles vão acompanhando o que você desenha, tá? Então você tem meio que uma leitura do que é mais provável acontecer simplesmente desenhando aí no futuro, tá? Então, para quem tem interesse, entre aí na descrição do vídeo, clica aí no link, entra lá no site do Ficube, qualquer dúvida também fique à vontade para falar com o nosso atendimento que está lá no site também, tá ok? Um abraço a todos e até mais tarde. Tchau, tchau, pessoal.